Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome para dar prosseguimento às nossas tarefas de estudo, hoje da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Agradecemos, Senhor, a Tua presença, a presença dos mentores espirituais que nos ajudam nesta tarefa. E te rogamos, Senhor, que essa Tua bênção maravilhosa possa envolver a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, e envolver também os companheiros do grupo que não puderam chegar na reunião na noite de hoje. Onde quer que eles estejam, Senhor, que eles possam receber as vibrações do Teu Espírito maravilhoso. Também, Senhor, rogamos que a Tua bênção possa envolver e iluminar nossa casa, nosso lar, nossos parentes, nossos amigos, vizinhos e todos aqueles que são mais caros, tanto encarnados quanto desencarnados. Por último, Senhor, rogamos pelo nosso planeta e pelo nosso país, que ambos, Senhor, passam por alguns problemas. Rogamos que Tu possa ajudar a que esses problemas sejam minorados ou totalmente sanados. Sendo assim, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o nosso trabalho de estudo da noite, rogando que a Tua paz e a Tua bênção permaneçam em nossos corações, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Sim, seja. Bom, nós estamos estudando a segunda parte do livro, capítulo 16, e nós estamos estudando sobre médiuns especiais. Então vamos aqui à questão 189. Variedades especiais para os efeitos físicos. Médiuns tipitólogos, aliás, aqueles pela influência das quais se produzem os ruídos, as pancadas, variedade muito comum, com ou sem intervenção da vontade. Médios motores, os que produzem o movimento dos corpos inertes, muito comuns também. Médios de translações e de suspensões, os que produzem a translação aérea e a suspensão dos corpos inertes no espaço, sem ponto de apoio. Entre eles, há os que podem elevar-se a si mesmo, mais ou menos raros, conforme a amplitude do fenômeno. Muito raros no último caso, item 75. E seguintes, item 80. Médios de efeitos musicais provocam a execução de composições em certos instrumentos de música sem contato com estes. Muitos raros, item 74, pergunta 24. Médios de aparições, os que podem provocar aparições fluídicas ou tangíveis visíveis para os assistentes. Muito excepcionais. Médios de transporte, os que podem servir de auxiliares aos espíritos para o transporte de objetos materiais. Variedade dos médios motores e de translações excepcionais. Médios noturnos, os que só na obscuridade obtêm certos efeitos físicos. É a seguinte a resposta que nos deu o Espírito à pergunta que fizemos sobre se podem considerar esses médios como constituindo uma variedade. Resposta: certamente se pode fazer disto uma especialidade, mas esse fenômeno é devido mais às condições ambientes do que à natureza do médium ou dos espíritos. Devo acrescentar que alguns escapam a essa influência do meio e que os médios noturnos, em sua maioria, poderiam chegar, pelo exercício, a operar tão bem no claro quanto na obscuridade. É pouco numerosa essa espécie de médiums, e cumpre dizê-lo, graças a essa condição, que oferece plena liberdade ao emprego dos truques de ventriloquia e dos tubos acústicos, é que os charlatães han abusado muito da credulidade, fazendo-se passar por médios a fim de ganharem dinheiro. Mas que importa?
Os trampolineiros de gabinete, como os da praça pública, serão cruelmente desmascarados, e os espíritos lhe provarão que andam mal, imiscuindo-se na obra deles. Repito, alguns charlatães receberão, de modo bastante rude, o castigo que os desgostará do ofício de falsos médios. Aliás, tudo isso pouco durará. Resposta de Heráclito. Médiuns pneumatógrafos, os que obtêm escrita direta. Fenômeno muito raro e, sobretudo, muito fácil de ser imitado pelos trapaceiros. Então, o que ele está dizendo aqui, item 177, o que ele está dizendo aqui, na verdade, ele está definindo cada um desses médios. E ele está frisando aqui também que todos esses médios que foram classificados no momento aqui, a maioria são muito raros, por conta da dificuldade que é a realização do fenômeno. Então, nós já sabemos a definição desses médiums, e agora, né, nós estamos já mais ou menos aptos a ter ideia do que eles são e como é que o fenômeno ocorre e qual a dificuldade deles, se são comuns ou se são raros. Vamos ver a nota dos espíritos com relação a isso. Os espíritos insistiram contra a nossa opinião. Aliás, é a nota do Kardec. Os espíritos insistiram contra a nossa opinião, sem incluir a escrita direta entre os fenômenos de ordem física. Pela razão, disseram eles, de que os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium, porque não se dá na escrita direta. A ação do médium é aqui toda material, ao passo que no médium escrevente, ainda que completamente mecânico, o cérebro desempenha sempre um papel ativo. Então ele vai continuar aqui com a definição dos tipos variados de médiums. Deixa eu só te perguntar, Rubinho. Diz. Esse primeiro aí, o tiptológico, esse daí é que é daquelas menininhas lá, as irmãs, que produz barulho, porque ela não tinha um diálogo com o espírito através de pancada? É isso mesmo. É esses que produzem pancadas, ruídos, barulhos, batidas, etc. São esses, médios tiptólogos. São esses mesmo. Aí aqui está inclusive dizendo a especialidade desses médios. Então vamos adiante. Cadê? Onde está? Aqui. Curadores. Médios curadores. Os que têm o poder de curar ou de aliviar o doente pela só imposição das mãos ou pela prece. Explicação. Esta faculdade não é essencialmente mediúnica. Possuem-na todos os verdadeiros crentes. Os verdadeiros crentes. Sejam médiums ou não. Sejam médiuns ou não. As mais das vezes é apenas uma exaltação do poder magnético, fortalecido, se necessário, pelo concurso de bons espíritos. Tá, então essa faculdade aqui, ele está explicando que não é essencialmente mediúnica, ou seja, o médium pode fazer esse tipo de trabalho, ou uma pessoa que não é médium, mas ele tem o poder magnético, né? E pode, no caso, mesmo sem assistência do espírito, ele pode fazer a imposição das mãos e a pessoa sair curada. Né? E um exemplo disso é Jesus. Por exemplo, Jesus, os grandes missionários, eles não precisam, estou falando dos médicos curadores, né? Eles não precisam de assistência de espírito para poder fazer o trabalho. Pode até ser que o espírito venha ajudar, mas ele está dizendo aqui que pode ser que venha, mas nem sempre é necessário. Isso quer dizer que
a mediunidade, que esse tipo de trabalho de mediunidade, de cura, de tarefa, independe se a pessoa é médium ou não. Qualquer um dos dois, sendo ou não sendo, eles podem resolver a questão e curar aqueles que são necessitados. Então, continuando. Médium, O, diga. o- só rapidinho, bem. Aquele o Roberto Barbosa, que ele vem com o espírito do Dr. Fritz. Sim, Ele é um médico curador? sim, médico curador. Ele é médico curador porque. E é um médico curador porque ele é assistido pelo espírito do Dr. Fritz para poder fazer o trabalho de cura. Sim. Ou seja, a influência do espírito é que faz. Né? Ou seja, sem a influência desse espírito, ele não cura. Né? Ou seja, médium, ele é um verdadeiro médium porque ele é assistido diretamente pelo espírito. Então, quando o espírito está sendo assessorado, quando ele está sendo assessorado pelo espírito, aí sim ele é capaz de praticar o trabalho, ou seja, de realizar as curas que as pessoas estão necessitando. Médio, médio de cura. Beleza? Sim. Então vamos lá. Médiuns excitadores. Pessoas que têm o poder de, por sua influência, desenvolver nas outras a faculdade de escrever. Ah, tá. Aqui tem uma explicação bem aqui embaixo. Aí há antes um efeito magnético que um caso de mediunidade propriamente dita, porquanto nada prova a intervenção de um espírito. Como quer que seja, pertence à categoria dos efeitos físicos. Veja-se o capítulo da formação dos médios. Tá, aqui ele está falando que esses médios excitadores são pessoas, não são médios, eles apenas têm poder magnético, assim como qualquer pessoa pode ter esse poder magnético, e esse poder magnético lhes dá o dom da cura, dependendo dele ser médio ou não. Então esse aqui, excitador, ele não tem assistência direta do espírito. Tá? Então ele pode. Esse é novo para mim. Essa classificação é nova, ainda não tinha visto, não. Isso. Pois é, tem Influencia a tantas. escrever. É como se influenciasse uma pessoa a fazer uma psicografia, por exemplo. É, isso. Eu vou te influenciar a escrever o que eu quero. Isso. Aí a pessoa faz o trabalho, é como se fosse uma espécie de cura. O cara tem poder magnético, vai lá e cura uma pessoa, né? E essa pessoa, a partir daí, Sim. está modificada. Assim também aqui é o mesmo caso. Ele coloca lá as mãos, impõe a mão na cabeça, no corpo da pessoa, e aí a pessoa, a partir daí, começa a ter a assistência necessária para escrever mediunicamente. Então vamos adiante. O que é que diz aqui? Agora 190. Médiuns especiais para efeitos intelectuais, aptidões diversas. Ele continua, olha só, tem muitos tipos de médium aqui, ó. Muitos tipos de É médium. interessante que tem vários tipos de médiums e dentro das categorias tem o grau de mediunidade de cada um, né? Isso, Porque dentro desses aí tem os mais ostensivos e tem os isso. menos ostensivos, se é que eu possa falar assim, né? É isso mesmo. É isso mesmo. A categoria dos mundos. Tem as principais classificações, mas tem muitos intermediários. Níveis. Isso, exato. É Níveis. interessante isso. Quando a gente estuda isso, percebe. É muito Porque não interessante. dá para colocar tudo numa caixinha. Eu estou descobrindo aqui mediunidade que eu nem sabia que tinha. Pois é. Esse livro aqui classifica todos. E é este livro que todo o resto da literatura espírita
quando fala em Sim, mediunidade, se baseia. Nossa, logicamente, porque esse aqui é o livro mestre, básico, é o principal, é o, segundo Kardec, esse Divaldo, é o maior tratado de parapsicologia que existe no livro dos médiuns. Parapsicologia, logicamente, fala a respeito de mediunidade, influência espiritual e etc. sim. Então vamos lá. Médiuns audientes, os que ouvem os espíritos, muito comuns. Item 165. Muitos há que imaginam ouvir o que apenas lhe está na imaginação. Aqui é no teu caso, Sandra, é o teu caso. A gente Então, pensa que é doido. então imagina, estão imaginando que estão ouvindo. Porque apenas lhe está na imaginação. Às vezes acha que aquilo é coisa da sua cabeça. É da nossa cabeça, exatamente. Da cabeça dele. Mas a partir do momento que a pessoa começa a estudar e praticar, ela começa a distinguir o seu pensamento do pensamento de influência. Tá? E com certeza, Sandra, é o teu caso, tu já está começando a perceber teu tipo de pensamento com o pensamento que te é inspirado através da, da, da aproximação ou da influência da entidade. Lá no estudo do MEP, na mediunidade, estudo e prática, lá da federação. Uhum. A gente já está na parte 2, que é a prática. Mas, assim, eu ainda estou relutante, como ainda bem que é um estudo e a gente está lá para aprender. Isso. Eu ainda. É porque o termo não é esse, mas eu vou te falar porque é uma impressão que eu tenho. É como se eu fosse uma fraude. Eu falei isso com o Ronaldo, ele riu que só. Porque é um negócio meio doido. Eu sei que não sou eu, porque assim, a última comunicação lá que teve era uma pessoa que, que morreu queimada num incêndio dentro do prédio. E eu me vi desesperada. Eu vi o meu corpo. Porque não é imagem olhando para mim e vendo, é uma imagem mental, porque é dentro da cabeça que a gente olha as coisas. A pessoa em desespero e o corpo se desfigurando, derretendo mesmo, aparecendo osso e tudo. É um negócio. Eu fiquei desesperada. Eu senti o desespero lá. E aí eu fiquei, gente, eu estou inventando isso. Porque o negócio assim, eu fico relutando em botar para fora, e ela diz, não, o que é, porque vai vir, não vai vir o discurso todo, vai vir alguma coisa. E aí tu vai ver que o negócio desanda, e anda mesmo, dá continuidade. E aí eu comecei a dizer, tá queimando, me ajuda, e aí, meu Deus, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui. E agora eu dizendo que eu queria sair dali, que eu não queria mais sentir aquilo, que foi punk. E depois eu falei, Ronaldo, é da minha cabeça isso, porque é muito. Porque o negócio é tão a nível subjetivo, porque eu não escuto a voz falar. Eu escuto o discurso, é como se fosse um pensamento meu que eu boto para fora. Eu não sei se fica clara a maneira como eu falo. Eu não escuto a voz de alguém, eu não escuto o grito de alguém. Eu escutei essa primeira frase, está queimando. Aí eu comecei a. Primeiro que eu fico com ataque cardíaco, meu coração parece um tambor, e eu fiquei desesperada. Que não é, na verdade, era para eu tentar acalmar, para passar essa tranquilidade para o espírito, porque é uma imagem mental, porque ele não está mais vivendo aquele momento. É surreal, explicando assim, não dá para explicar. Porque eu também estou entendendo, eu estou aprendendo a lidar com isso, e não sei se eu estou conseguindo verbalizar da forma mais clara que eu gostaria. Tá, mas olha só, aí tu já tem uma distinção. Tu sabe que tu tá desesperada e que isso aí não é teu, não é de ti. Isso é notório. Sim. Bom, isso aí é notório. E aí, com a continuação, com o trabalho
educar essa mediunidade, daqui a algum tempo tu não vai te desesperar tanto quando aparecer uma mensagem desse tipo, né? Porque tu já sabe controlar os impulsos do espírito, que vai aprender a controlar, e aí depois tu vai te dar, né? À medida que a coisa vai acontecendo, tu vai te acostumando, vai educando, e aí daqui a algum tempo, mais algum tempo, né? Não se sabe quanto tempo vai demorar isso, mas não deve demorar muito não, porque tu está sendo assessorado totalmente, tanto pelo estudo quanto pela prática. Então o pessoal Sim. lá da federação, eles são um pessoal capacitado para te orientarem e né, caso aconteça alguma coisa esquisita, que o espírito queira bagunçar o ambiente, eles sabem controlar a entidade a fim de que não bagunce, certo? Sim. E aí, e aí pronto. Aí pronto. Aí depois que tu estiver mais educada, mais praticando a coisa, tu vai começar a perceber que não é tão complicado controlar o impulso de uma entidade desse lá. Então, o médium é educado, por exemplo, quando uma entidade se manifesta através dele, que quer dizer um palavrão, né, ele controla. Né? Ele pode Sim. até falar alguma coisa, mas ele muda para um outro vocabulário, uma outra palavra, né? O pessoal entenda que é um palavrão, mas né, o médium vai controlar e não vai deixar que o espírito diga coisas indecorosas, indevidas ao ambiente, que é um ambiente puro, um ambiente de prece, um ambiente de trabalho e de reunião mediúnica séria. Então, o médium educado ele vai fazer tudo isso, controlar tudo o que for possível, o que não for adequado numa reunião séria. Porque ele está educado e o espírito não pode querer bagunçar o ambiente e fazer o negócio complicar o ambiente do trabalho e o trabalho não correr de acordo. Até porque, Sandra, tem o espírito protetor da casa que vai, né, Sim. que vai atender a realidade do trabalho. Sim. Essas questões eu entendo e eu acredito, e é por isso que eu estou lá. Isso, O meu propósito é ser útil. pronto. É ser útil para que esses espíritos, quem eu puder, dependendo Possam da ser, minha capacidade, possam ser ajudados. possa ser isso ajudado. É só isso que eu gostaria. É, isso aí é um trabalho de caridade, né? Ajudar o espírito de entidade é um trabalho de caridade. Logicamente, nós estamos acumulando créditos por conta da ajuda divina. É, eu boto na minha cabeça que eu tô compensando as bobagens que eu já devo ter feito. Né? Porque um dos assuntos que a gente conversou no MEP é que a gente não se iluda. Aguarda então, aguarda. Nicole, vem cá. Tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Pode continuar. Ah, sim. Que a gente não se iluda. Que a gente está pagando, tá vindo com isso, não porque a gente é alguma coisa, a gente está vindo porque a gente está pagando algum débito que a gente deva ter feito em Certo, algum momento. perfeito. Eu quero me limpar, Rubinho. Eu quero me limpar das coisas que eu já fiz. Pois é, todos nós queremos, Sandro. Todos nós queremos. Aê, água! Muito bom. Esse aqui é o último de hoje. Completando aqui os O 3. sofrimento. Muito bem, então podemos continuar. Vamos lá. Vamos. Médiuns falantes, os que falam sobre a influência dos espíritos. Muito comum também. Médiuns videntes, os que em estado de vigília veem os espíritos. A visão acidental
e fortuita de um espírito numa circunstância especial é muito frequente, mas a visão habitual ou facultativa dos espíritos sem distinção é excepcional. Pronto. A explicação é uma aparição a que se opõe o estado atual dos órgãos visuais. Por isso é que cumpre nem sempre acreditar na palavra dos que dizem ver os espíritos. Porque tem os fraudadores, né? Aí a gente Sim. vai, dependendo do que foi dito, a gente vai analisar, né? E na análise a gente começa a perceber se realmente o camarada está vendo ou se está só, né, só enrolando, só Sim. fraudando. Médiuns inspiradores, aqueles a quem, aliás, inspirados, aqueles a quem, quase sempre mau grado seu, os espíritos sugerem ideias, quer relativas aos atos ordinários da vida, quer com relação aos grandes trabalhos da inteligência. Aqui, moçada, esses médiuns inspirados são os grandes gênios da humanidade. Olha só, os escritores, os poetas, os pensadores, os artistas, os escultores, os músicos, né, os grandes músicos. E aí eles são inspirados pelas entidades, logicamente, cada um na sua área, os escritores, espíritos escritores, o escultor e os poetas e os escritores aqui vão, e os pensadores também, etc, etc. Tudo de acordo com a sua área. O espírito se aproxima de determinado médium que tiver a mesma tendência. O espírito escritor, ele, né, influencia o escritor para que escreva uma obra. O poeta também se influencia o poeta encarnado para que ele possa escrever poesias, etc, etc. E aí, sucessivamente, os grandes E no gênios. caso de Chico? Oi, Chico foi inspirado, Chico Xavier, não foi? o que tem? Ele foi inspirado? Posso dizer isso? Sim, aí é inspirado. Mas aqui, no caso, aqui os inspirados, eles não são, o espírito não acessa diretamente ele. Né? Entendi. Porque no caso do Chico, não, o espírito entra em contato com o perispírito do médium, e aí ele começa a escrever, ouve o espírito, ele ouve, vê, etc, etc. Esses inspirados não ouvem, não veem. Eles Entendi. não ouvem, não veem. Ou seja, eles são apenas na mente, as ideias são lançadas. Os espíritos lançam externamente a ideia e eles captam essa ideia e essa ideia eles desenvolvem. E aí surge uma grande obra. Entendi. Certo? Então, Sim. vamos adiante. Médiuns de pressentimentos. Pessoas que, em dadas circunstâncias, têm uma intuição vaga de coisas vulgares que ocorrerão no futuro. Tá? Isso aqui também não é assessorado diretamente por espíritos. Né? Eles pressentem no alto assim, uma influência não direta do espírito, e aí ele começa a perceber alguma coisa no futuro. Médios proféticos, variedade de médios inspirados ou pressentimentos. Recebem, permitindo-o Deus, com mais precisão do que os médios de pressentimento, a revelação de futuras coisas de interesse geral, e são incumbidos de dá-las a conhecer aos homens para a instrução deles. Quer dizer, esses aqui são mais importantes do que os médios de pressentimento. Eles são mais precisos. Né? Eles são mais precisos. São mais precisos. Vamos ver aqui uma explicaçãozinha. Se há profetas verdadeiros, mais ainda os há falsos, que
que... Tá, então, se há profetas verdadeiros, mais ainda os há falsos, que consideram revelações os devaneios da própria imaginação, quando não são embusteiros que, por ambição, se apresentam como tais. Veja-se em O Livro dos Espíritos, a questão 624, sobre as características do verdadeiro profeta. Médiuns sonâmbulos, os que em estado de sonambulismo são assistidos por espíritos. Médiuns sonâmbulos, tá. Médiuns estáticos, os que em estado de êxtase recebem revelações da parte dos espíritos. Explicação. Muitos estáticos são joguetes da própria imaginação e de espíritos zombeteiros que se aproveitam da exaltação deles. São raríssimos os que mereçam inteira confiança. Então, nós temos aqui alguns médios que fingem que são determinados médios, por exemplo, os proféticos, os profetas, e aí tem uns que são embusteiros, dizem que estão vendo aquilo, diz que vai acontecer aquilo, aquilo outro. Na verdade é só imaginação da cabeça deles para usufruir alguma coisa proveitosa para si mesmo ou para denegrir, pode até se pensar assim, a imagem da doutrina. Médiuns, pintores ou desenhistas, os que pintam o desenho sob a influência dos espíritos. Falamos dos que obtêm trabalhos sérios, visto não se poder dar esse nome a certos médios que espíritos zombeteiros levam a fazer coisas grotescas que desaponariam o mais atrasado estudante. Então, os médios pintores são influenciados pelos espíritos pintores e que desenham. Então, como nós falamos anteriormente, cada médium, ele é inspirado de acordo com o seu trabalho, de acordo com, vamos dizer assim, grosseiramente, de acordo com o seu quadrado. Cada um no seu quadrado, ou seja, cada um com seu tipo de mediunidade, e cada espírito com este tipo de trabalho vai se influenciar o médium de acordo com a sua tarefa. Continuando a leitura. Os espíritos levianos se comprazem em imitar. Na época em que apareceram os notáveis desenhos de Júpiter, surgiu um grande número de pretensos médios desenhistas que espíritos levianos induziram a fazer as coisas mais ridículas. Um deles, entre outros, querendo eclipsar os desenhos de Júpiter, ao menos nas dimensões, quando não fosse na qualidade, fez que um médium desenhasse um monumento que ocupava muitas folhas de papel para chegar à altura de 2 andares. Muitos outros se divertiram fazendo que os médios pintassem supostos retratos, que eram verdadeiras caricaturas. Bom, então, aqui a explicação de que tem esses zombeteiros e médios, também tem a mesma tendência, são influenciados por espírito para fazer coisas ridículas. E essas coisas ridículas que são transmitidas de espírito a esses médios vão ser desmascaradas, porque do jeito que as coisas acontecem, as obras, entre aspas, aparecem. Todos que tiverem um bom senso podem perceber que aquilo não é algo sério assim, e algum espírito brincalhão ou zombeteiro. Médiuns músicos, os que executam, compõem e escrevem músicas sob a influência disso. Há médiuns músicos mecânicos, semimecânicos e tipos inspirados, como usar para as comunicações literárias. Veja-se médium de efeitos musicais. Então aqui, os médiuns músicos, eles podem ser inspirados,
Ou seja, a influência não é direta. Tem a ideia daquilo que eles vão fazer, daquilo que eles vão criar, e aí o espírito joga a ideia nele e ele vai, ele mesmo, né, com a sua inteligência, com a sua capacidade, desenvolver aquela ideia, tanto em termos de pintura, quanto em termos de literatura, poesia, né, de filosofia, ciência, etc. Isso de acordo com a tendência do médium, de acordo com a tendência do espírito. Então, é isso aí. Algum comentário a respeito de tudo isso foi dito, Luciano? Não, tá bem claro. Além disso, Sandra, a gente está vendo uma imensidade de classificação de médios, né? E Isso. aí dá até para a gente misturar as coisas, né? Muita coisa para a gente colocar na cabeça de uma vez. Então isso aqui a gente vai ter que, né, pensar cada um separadamente e tal, entender, reler isso aqui, para ver se a gente consegue assimilar mais alguns daqueles que a gente já aprendeu anteriormente. Então a gente está percebendo que o livro realmente é um livro meio complicadinho, né? Não é um livro, até porque é um livro de ciência. E a gente sabe que com a ciência, entender ciência para nós que somos leigos, fica um pouco mais difícil, um pouquinho mais complicado. Mas vamos estudando por aqui, lendo, e a gente vai aprendendo juntos, né, desta obra maravilhosa que a gente está dissecando. Então, bom, nós vamos ficar por aqui, Sandra, e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Dá para fazer a prece para nós? Dá sim, vamos lá. Vamos mentalizar a imagem do nosso Mestre Jesus em agradecimento ao momento de hoje, a esse estudo tão maravilhoso, estudo dessa doutrina que nos ensina essa conexão entre o mundo espiritual e o mundo material. Te agradecemos pela oportunidade, te pedimos discernimento moral e intelectual para entender todas essas informações ditas hoje. Gostaria de aproveitar o momento presente e agradecer pelo restabelecimento da saúde do nosso irmão. Foi feita a tua vontade, que ele tivesse a saúde restabelecida, e nós somos extremamente gratos por isso. Gratos também, sabendo que tudo acontece dentro do nosso merecimento. Sendo assim, o coração cheio de gratidão, aproveitando esse momento de harmonia e paz, damos por encerrado o estudo do Livro dos Médiuns da noite de hoje. Que assim seja. Sandra, boa noite. Um abraço para o pessoal daí. Até na próxima Obrigada, querida. Você também. Um beijo aí nas suas meninas. Beijo. Tenha uma boa noite. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite.